esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, e ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o haveria de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa. Ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse dia, segunda-feira santa, é conhecida como o dia da unção de Betânia, e nos dá a ocasião de uma profunda meditação no início desta Semana Santa. Diz o Evangelho, faltavam 6 dias, então São João coloca esta cena da unção em Betânia dentro da Semana Santa. É um acontecimento próprio da Semana Santa, do Evangelho de São João. Que Jesus tenha sido convidado para um jantar. Não diz exatamente se foram os próprios irmãos Lázaro, Marta e Maria. Não dá assim diretamente. Mas com certeza, se Marta estava à frente do fogão, da comida que estava sendo preparada, era um gesto de gratidão depois da ressurreição do irmão Lázaro. A casa não era uma casa preparada para um convidado. Toda vez que Jesus era convidado, os 12 iam com ele, e sempre outras pessoas se agregavam. Então vocês imaginem o jantar, o banquete que precisou ser preparado, não somente a mão de obra, mas o gasto necessário para esse banquete sair. O cheiro de comida, imagine, penso, consigo sentir, mas consigo pensar, da boa comida. Com certeza tinha vinho, e vinho fresco e também cheira. Na cultura oriental, as especiarias são muito utilizadas, mesmo à noite, e o cheiro se espalhava. Então já era uma casa cheirosa, já era uma casa cheia de odores, de um odor muito próprio. Quem assistiu à festa de Babé, aquele filme famoso, sabe, né, que o cheiro da cozinha é o cheiro do amor. Quando há uma comida sendo preparada para quem se ama, o cheiro da comida é o cheiro do amor. Naquela casa já cheirava amor quando Jesus veio.
o amor do serviço, o amor do trabalho, o amor de quem passou aquele dia ali preparando tudo. Mas não é impressionante que alguém achasse que era pouco? Que aquilo para Jesus ainda fosse pouco? Todo o trabalho, todo o cansaço, toda a correria. Alguém pensou assim: ele merece descansar, ele merece ser cuidado nele mesmo, honrado na pessoa dele. Ele merece ser adorado. Tinha notícia de que Jesus iria para Jerusalém. Isso aqui está exatamente na conjectura da entrada de Jesus em Jerusalém, na encruzilhada. Ora, o que nós cantamos ontem? Tu és o Rei dos Reis. E aí ela pensou: é Maria de Betânia. Um rei precisa ser ungido com óleo da unção. É assim que os reis eram ungidos. Sim ou não? Samuel ungiu Saul. O rei Davi foi ungido. Salomão foi ungido. Ora, o Rei dos Reis merece uma unção. Tinha mais. Ela estava decidida a um gesto profético, porque ela vai ungir não apenas a cabeça de rei, a cabeça de Deus, que é um rei que reina com o poder de Deus, porque ele é Deus. Mas ela vai ungir também os pés dele, porque verdadeiramente ele é homem e ela sabe que ele vai morrer. Porque ele disse: eis que vou para Jerusalém para morrer. Ninguém acreditou, ninguém levou a sério, senão Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, como eu disse ontem, e Maria de Betânia, a mulher da adoração, a mulher do silêncio, a mulher que aos pés do Salvador prescrutava, ouvia, sentia o que Deus estava fazendo. E aí ela gasta 300 moedas, 300 denários. Fiz a conta no ano passado e fiz a atualização esse ano. É o equivalente a R$14.800 em dinheiro corrente. Seria esse o gasto com meio litro de nardo puro. 15 conto. Nem o perfume francês que você pega está por esse preço ainda. Acho eu, não sei. Dizem que o perfume que o Neymar usa custa 30. Então não sei. Mas é importante dar essa cifra, porque tinha alguém contando esse valor. Alguém muito perigoso estava contando esse valor. Então eu não faço essa conta todo ano, atualizando, com juros e correção monetária, à toa. Ela compra e ela decide derramar tudo. É um exagero. O exagero de quem adora, o exagero de quem serve, o exagero de quem tem fé, o exagero de quem espera, o exagero de quem ama. Mas já tinha um banquete, caramba! Mas já tinha comida, tinha bebida, tinha sido gasto muita coisa. Mas para quem ama, nada é caro. E aí ela entra e ela faz um gesto, que é o gesto desse dia. Ela abre, e para abrindo mesmo, para usar tudo, tinha que quebrar o vaso, e ela abraça, e aí ela derrama profundamente pelos cabelos, que isso servia inclusive para pentear. O óleo era um óleo, em forma de um óleo, que ele escorria pela barba. E quando chega nos pés,
ela derrama de vez e ela enxuga com os cabelos, para a malícia de quem estava ali. Trata-se de uma mulher solteira derramando os cabelos dos pés de um homem solteiro. Para a cabeça dos maliciosos, não era somente um gasto, mas era a própria cena em si. Maria de Betânia é a igreja, ela é a imagem da igreja, que derrama tudo aos pés do Salvador, que entrega tudo aos pés do seu Rei e Senhor. A profecia, que você talvez ainda não tenha entendido, é que o vaso de nardo é o próprio Jesus. Quem vai ser quebrado, quem vai ser arrebentado é o próprio Jesus, e só assim toda a sua graça será derramada sobre nós. Quando ele é quebrado na flagelação, quando ele for quebrado nos pregos, na coroa de espinho, na cana batida na cabeça, quando ele for quebrado na cruz, quebrado como pessoa, porque ele nem parecia mais uma pessoa. O livro que nós vamos ler essa semana, o profeta Isaías, ele é a imagem do sofrimento, a imagem da entrega. Maria de Betânia estava profetizando que ele se derramaria por nós. E somos nós que somos perfumados por ele. Então, cuidado, porque sua casa pode cheirar a carne, a comida, sua casa, minha casa, pode cheirar a bebida, e nós podemos dizer: tudo é de Jesus, tudo é dele, quando na realidade nós estamos fazendo conta. Esse é o grande perigo, quando ele não fez nenhuma conta, enquanto Jesus não fez conta nenhuma. Quanto vale você? Você não tem preço para Jesus. Assim como para Maria de Betânia não havia o que fazer para gastar com nosso Senhor, na realidade ela estava dizendo para você, pelo gesto simbólico dela, que para Jesus, você e eu não temos preço. Ele derrama tudo. Ele derrama do lado dele, depois de morto, o plasma que sobrou, né? O sangue e a água pisado. Ele é o frasco de perfume precioso da graça de Deus que se derrama sobre a igreja. E do mesmo jeito que ele derrama tudo, a igreja também derrama tudo, gratuitamente, de graça. Porque de graça nós recebemos e de graça nós damos. Não tem preço o que Jesus fez na cruz. Você não tem preço. Se podemos dizer que há um preço, o preço é Ele. Ele é o preço. Ele é a paga. Ele, Deus, Ele, Jesus, é o valor que você tem, que eu tenho. Porque se eu fosse o único pecador, se você fosse o único pecador, Ele derramaria esse todo por você, absolutamente todo. Ele daria tudo. E esse é o tamanho do valor que você tem diante dele. A casa inteira ficou perfumada. Por isso que eu perguntei, eu não sei o que cheira o seu trabalho, eu não sei que cheiro tem o seu trabalho, eu não sei que cheiro, o que cheira, que perfume que tem a sua vida pessoal, as suas amizades. O que eu sei é que naquele momento não tinha mais cheiro de especiaria, não tinha mais cheiro de carne, não tinha mais cheiro de sementes, não tinha mais cheiro de vinho, porque o cheiro do perfume, o perfume tomou conta da casa. E é isso que faz a diferença, compreende? Não é o cheiro, não é o perfume do teu dinheiro, da tua profissão, dos teus negócios, não é o perfume do teu filho, do teu marido. Eu não sei o que tem valor para você. O que eu sei, e o que a palavra está dizendo hoje,
é que se não cheirar, se não perfumar, se não tiver o odor de Cristo, que valor tem? Veja como nós nos enganamos na nossa vida. Porque parecia que tinha sido feito tudo, parecia que tinha se dado tudo, parecia que estava tudo perfeito. Mas quando o perfume tomou conta da casa, todos chegaram à conclusão: agora chegou a perfeição. Porque diante do perfume de nardo, diante do bálsamo, o que é o cheiro de qualquer outra coisa? Trata-se de um perfume mais caro, o perfume dos reis, o perfume que às vezes um pouquinho dele, mas muito pouco, algumas gotas, era usada para embalsamar o corpo dos falecidos. E quando a pessoa tinha muitas posses, um pouquinho a mais. E ali tem uma mulher derramando aos pés do Salvador. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera da sua igreja. Que nós nos derramemos todo. E a igreja se derrame toda como o seu Senhor, como o seu Deus, se derrama todo por nós. Aí vem o contraponto, que é o contraponto de Judas Iscariotes. Todos felizes, todos que têm fé, todos os que têm fé compreenderam o que eles estavam fazendo. E veja, talvez menos, a realeza com certeza, mas menos a questão da morte. Isso era terrível para os apóstolos pensarem. É preciso que Jesus veja. Jesus não fala da realeza, Jesus só fala de estar preparando o meu corpo para a sepultura. Veja, porque era o que eles tinham mais dificuldade de entender. Quando Judas faz as contas, quando o racionalismo, a frieza, o orgulho, a soberba faz as contas, quando o pecado faz as contas, quando a mentira faz as contas, a conta não fecha. Quando os nossos prazeres faz a conta, não fecha. E aí, a hipocrisia deslavada, por que não gasta isso com os pobres? É o que dizem para a Igreja Católica até hoje. Se vendesse todo o patrimônio do Vaticano, se vendesse todo o patrimônio da paróquia São Lucas Evangelista, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, da Catedral de Osasco, imagine construir uma catedral por milhões, vendesse tudo isso, também fiz essa conta. Qual é o patrimônio total da Igreja Católica? Veja, primeiro que ele é incomensurável, porque trata-se de obras de arte, que são patrimônio da humanidade que não pode ser vendidos. Mas digamos que o outro patrimônio dá 4 trilhões. Daria para matar a fome da humanidade? Daria, por um bom tempo. Agora, a fome da humanidade, a humanidade passa fome por falta de dinheiro? Nunca foi por falta de dinheiro. É pelo egoísmo do coração dos homens. A Igreja Católica é a maior instituição de caridade da face da terra. Hospitais, santa casas, leprosários, universidades, muita coisa gratuita e muita coisa paga que depois se transforma em benemerência. A maior instituição de caridade da África, daquelas ilhas perdidas na Oceania e mesmo aqui na América Latina. Mas não, que desperdício! Por que não se vende e não se dá aos pobres? Pobres? Resposta de Jesus: pobres? Pobres vocês sempre terão entre vocês. Pobre você sempre terá a oportunidade de amar, ajudar concretamente. Porque esses linguarudos, esses boca aberta, eles amam os africanos, eles amam os cubanos, mas eles são incapazes de amar quem está aqui do lado, aqui na favela do lado, na favela do Munhoz. Eles são incapazes de pegar um carro e fazer um trabalho social, de, ao invés de dar uma cesta básica, ensinar aquelas pessoas a pescarem. Não consegue dar uma hora do próprio trabalho como voluntário aqui na paróquia, porque nós precisamos de todas as áreas aqui. Dificilmente alguém vem se voluntariar.
A não ser, claro, os que fazem parte da confraria da paixão e a pastoral da saúde, mas de um modo geral, muito difícil. Aí a pessoa, ela tem a coragem de achar que a igreja desperdiça, que a igreja, que Maria de Betânia é uma gastona, é uma perdulária, que ela está fazendo algo que não faz sentido. Para que isso? Agora na Semana Santa, para que isso? Para que tanto rito? Para que tanta coisa? Para que tanto incenso? Não há necessidade disso. Aí você sai da adoração ao Deus verdadeiro para cair na mão de pilantras que infestam o alfavinho, com falsa doutrina, com falso ensinamento, arrancando até a sua carteira, até o último centavo, que ali sim, na falsa doutrina, na mentira, ali sim o seu dinheiro fica todo. E depois que vai à falência, que se lasca com esses coach falsos, que se passam de pastores evangélicos, vem aqui pedir conselho, vem aqui chorar, e a gente atende. E nós atendemos. E se eu estou falando, eu não estou mentindo, estou dizendo a pura verdade. A Lagoinha que faliu aí, porque está envolvida com... Posso falar? E nós recebemos, eu recebi, na época que teve 2.000 batizados, no ano passado, mandaram fotografia. Olha, padre, essa pessoa aqui não era da sua paróquia? Esse daqui também não era, tinha uns 10 daqui, mergulhando nas águas da Lagoinha. Parabéns. Faliu. Cheiro de quê? Cheiro de quê? Cheiro de dinheiro, sim ou não? Cheiro de quê? De vantagem. Cheiro de quê? De fazer network. De usar a igreja para fazer network. De usar a igreja para fazer, contatinho de trabalho, de grana, de... Cheiro de quê? Vamos lá, vamos aprofundar isso. Cheiro de quê, meu irmão? Cheiro de quê, minha irmã? De área VIP? De separação com cor de roupa? Cheiro de quê? Não, aí não gosta do que eu falei. Nossa, tem católicos que ficam ofendidíssimos com isso. Mas escuta, essa foi a atitude de Judas. Essa foi a atitude de alguém que sentiu o cheiro do dinheiro. 300 moedas de prata. Foi a conta que ele fez, sim ou não? E depois que ele fez essa conta, ele vendeu Nosso Senhor por 30. Ele fez uma conta, da qual ele ficou escandalizado. Ele contou que era um absurdo se gastar com Jesus 300 moedas. E depois ele vendeu, ele traiu Nosso Senhor Jesus Cristo para o Sinédrio por 30 moedas de prata. Por quê? Porque era um ladrão. E essa ligação entre ladrão e igreja, eita, vem desde sempre. Está vendo? Essa ligação ladrão e igreja, antiga. Um dos 12 apóstolos era ladrão. Uma das coisas que você tem que tomar mais cuidado quando diz respeito à religião e igreja é essa relação roubo e fé. É a primeira coisa que você tem aqui. Varejo, sinta o cheiro. Se o cheiro é de dinheiro, cai fora. Tem que ter o odor de Cristo. A unção é de Cristo, a presença é de Cristo, a graça é de Cristo. De graça recebeste, de graças deveis dar. Que se peça uma ajuda para se pagar as documentações. Ok. Não posso pagar de graça. Não posso ajudar com um batismo, não posso ajudar com um casamento gratuito. Aqui nem tanto. Mas de onde eu venho, de onde eu vim, São Lucas, quantos casamentos que nós dávamos para a noiva, inclusive a roupa, inclusive o vestido de noiva, com véu e grinalda e tudo que manda o figurino, sem cobrar um centavo, porque
É isso que Jesus nos ensinou. Não há preço que eu vou colocar no que Deus me fez. Que preço que eu vou colocar no que Deus me ofertou, a minha salvação, a minha felicidade. É por isso que você vai perceber, com certeza, já percebeu, que raramente o padre fala sobre esses assuntos. E quando fala a respeito do dízimo, novembro é o mês do dízimo, tem que falar. Muitas pessoas não gostam. Esse é um dos temas mais polêmicos. Fala aqui alguém daí sentado, fala, somos pilantra, safado, esse dinheiro, padre, tudo igual a nós. Por quê? Porque gato escaldado ele tem medo de água fria. É tanta picaretagem, é tanta treta, é tanta coisa errada relacionada com esse assunto, que eu entendo quem sentado aí no banco acha estranho e não quero ouvir falar disso. Agora, cuidado, porque muitas vezes, aqui eu estou tentando, o nosso nariz, o nosso aparelho que faz operação do odor, está contaminado. Sabia que existe isso, né? Tanto para não sentir cheiro nenhum, eu fiquei assim durante a pandemia, passei 2 meses sem sentir cheiro de nada. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas também existe, eu procurei, mas não encontrei. Tem um nome técnico, que é uma alteração que faz com que você sinta o cheiro errado. Tem um nome, bro. Então, cuidado, porque é uma doença espiritual. Aqui você entra e a primeira coisa que você tem que dizer: Senhor, me cura, que eu sinta a tua presença. Eu já fui tão enganado, eu já fui tão machucado, eu já fui tão iludido com os amores desse mundo, que eu não quero iludir meu coração quando o assunto é a tua presença. Discernimento. Você está indo para a igreja? Sinta que você está indo pelo perfume de Cristo, por nenhum outro motivo, amém? Você está indo para o seu trabalho pelo odor de Cristo. Você está esperando um filho? Sinta, é por Cristo. Se você hoje está passando por uma enfermidade, não sinta o cheiro da doença, não sinta o cheiro da dor, sinta o suave odor de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, mas é muito duro, porque quando você está no meio da dor e do sofrimento, parece que aquilo te cheira, né? Não sei se vocês passaram por isso, de ter alguém doente, de ter um sofrimento. Você guarda memórias olfativas daquela situação. Você guarda memórias degustativas, sabores. Parece que a língua não é assim, fica travada, o corpo sente. E aí, meu irmão, numa missa como essa, de Segunda-feira Santa, em que a meditação nos leva a purificar, a limpar em nós, para sentirmos o suave odor de Cristo. Sem isso, você não consegue fazer uma Semana Santa. Você não consegue. É mais uma vez, mais uma Semana Santa que passa, mas você não vive. Porque é preciso que você permita que o perfume de Cristo desça sobre você, e é preciso que você também se quebre para derramar esse véu que está dentro de você, para que no lugar fique o perfume de Cristo Jesus. É uma troca. Na Eucaristia, e aqui eu termino, na Eucaristia é que se dá essa troca verdadeiramente. Claro que agora na palavra Deus já está fazendo isso. Deus já está operando isso. Deus já está fazendo. Mas é na Eucaristia que se dá essa troca. É que o óleo é derramado. Por isso que você que não comunga, meu irmão, faça tudo que você puder fazer para voltar a comungar. Tudo que você puder. Nós estamos atendendo confissões de pessoas que estão há 20, 30 anos sem se confessar.
E agora caiu a ficha, porque não são casados na igreja, porque estão em segunda, terceira união, tem essa dificuldade. Venha conversar conosco depois, tá certo? As confissões de Semana Santa são confissões corridas, tem uma fila gigante, não dá para conversar, não dá para bater um papo. Marque, venha conversar, venha derramar esse fel, essa dor que você tem dentro de você. Venha derramar em Cristo, em confissão, em direção e orientação espiritual. Eu não sei qual é o seu problema, mas o que eu quero dizer para você é que não tem preço poder comungar. Não tem. Não há valor nesse mundo que possa tirar da minha vida a Eucaristia. O que eu vamos negociar? Porque não tem negociação. Pode ser o príncipe encantado, a princesa encantada. Eu vou ter que dar um jeito de encontrar um caminho para voltar a comungar. Te amo, te adoro, mas sem a Eucaristia, sem esse nardo, sem esse bálsamo. Só comungando espiritualmente. É lindo, bonito, enquanto não pode. Mas eu quero poder. Eu quero voltar a comungar. E aí você que está sem se confessar, irmão, como é que você fica 1 ano, 2, 3 anos sem se confessar? Aliás, como é que você fica meses e meses? Como é que... Poxa vida, você não é santo. Você não é... Assim, não estou te julgando, mas eu acho que não é. Porque, se eu me lembro bem, Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, se confessava a cada 15 dias. Ela se derramava na confissão a cada 15 dias. Eu não sei, mas parece que você não é melhor do que ela. Só apenas uma impressão. Pode ser que eu esteja, inclusive, profundamente errado e já estou pedindo desculpas por antecipação. Mas acho difícil. Como é que a pessoa diz: eu não tenho o que derramar, eu não tenho nenhum fel para colocar para fora para encher o meu vaso, a minha vida, do perfume de Cristo Jesus? E aí, por que não faz efeito? Você entra na fila de comunhão, não tem efeito. Você continua, fedendo. Eu não sei o que digo isso. É Paulo que diz na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11. Quem comunga indignamente não comunga a salvação, comunga a própria condenação. Claro que eu poderia aprofundar isso na Quinta-feira Santa, mas a Quinta-feira Santa vai estar cheia de gente que nunca pisa na igreja e que vem para ver o lava-pés. Não vem para outra coisa, vem para ver o padre lavar o pé do povo. Aí a gente não pode pegar tão pesado assim. Esse dia a gente passa a mão na cabeça, dá um beijo, dá um soco também, mas é rápido, de novo volta a beijar. E é para a pessoa, pode ser, né? Mas na Segunda-feira Santa, em que a maioria absoluta são pessoas de igreja, não dá para passar a mão na cabeça simplesmente. Quando eu tenho diante de mim Maria e Marta se desdobrando para adorar Jesus, para servir a Jesus, e quando do outro lado eu tenho filha da mãe do Judas Iscariote, pobrezinha da mãe dele, a dona Iscariota, que não merecia ter um filho desse, que está fazendo conta para não servir, para não amar, para não colocar a vida dele derramada ali naquele lugar, porque ele está pensando. Diante do gasto de Maria de Betânia, cara, que são 30 moedas, não é verdade? Jesus não vale nada para essa pessoa. Então é duro isso. Quando a minha vida não é derramada, é porque Jesus não vale, ou vale muito. E eu só não tenho coragem de dizer. Ser honesto comigo mesmo. Hoje, sendo honesto, Senhor, enche a minha vida com o teu perfume, enche a minha casa, a minha história, o meu trabalho, os meus filhos, enche com o nardo puro da tua graça. E eu, uma vez preenchido da tua presença, pode me quebrar, pode me arrebentar, porque eu também quero ser tua presença, eu também quero me derramar na vida daqueles que precisam. Assim seja. Amém.